Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. Namastê, bem-vindo a todos vocês. A Marinéia quer iniciar o satsang hoje de novo? Chega, né, Marinéia? Ok, ok. Então, nós estamos cobrindo o capítulo 6, né, a respeito da meditação, meditação de preparação e meditação de conclusão, digamos assim, né? Meditação de conclusão é o Nididhyasana do Vedanta, que é uma forma de meditação contemplativa, né? Cujo foco, cujo objeto de meditação são as declarações finais dos Upanishads a respeito daquilo que eu sou, né? Quem puder abrir os vídeos, eu agradeço como sempre. Então, nós temos este capítulo 6 falando sobre esses dois níveis de meditação, né? No primeiro nível, ela é denominada Upasana, né? Ela serve para preparar, purificar a mente, e no segundo passo, a mente já está supostamente bem preparada, bem contemplativa, bem refinada, né? Bem focada, bem satívica, e essa mente, ela é capaz de utilizar um objeto de meditação que é muito sutil, porque os ensinamentos dos Upanishads são sutis, né? E ela não está simplesmente focalizando num único mantra, ela está focalizando, né, nas declarações em geral, nos ensinamentos, né, nas lógicas apresentadas que provam, né, a minha real natureza como consciência, não como o corpo-mente complexo. Então, é uma meditação maravilhosa. Concorda, Marinéia? Concorda, né? Bacana. Então, este é o instrumento de conhecimento, experiência que precisa ser preparado através do Karma Yoga, né, as disciplinas, etc, etc. Uma vez ele tenha sido bem preparado, aí nós estamos numa boa posição, né? Ok, não, agora eu tenho uma mente boa para fazer o meu Nididhyasana. Ah, mas eu quero fazer um pouco de Upasana antes. Então, o Upasana, por 10, 15, 20, 30 minutos, vai preparar a mente para o Nididhyasana, né? Então, você pode fazer isso, né? Eu vou fazer o passa na primeira. Aí, o Passana, você pode simplesmente utilizar um mantra único ou um objeto de meditação, contemplação, o que seja, né? Lembrando que quando nós chegamos no Vedanta, a meditação, ela que requer sempre um objeto de meditação, este objeto de meditação sempre deve ser algo que represente, né, um aspecto de Brahman, seja Nirguna Brahman, Saguna Brahman no início, né, em termos de Upasana, certo, Marcelo? Em termos de Upasana, Saguna Brahman, uma imagem, né, uma divindade, né, ou um mantra a respeito da natureza de Ishvara, etc, etc. Aí, depois que a mente já está mais refinada, ela consegue utilizar os ensinamentos dos Upanishads como um objeto, né, de conceitos Upanishads que revelam a natureza do ser. Então, é uma visão maravilhosa, né? A primeira vez que eu vi ele falando isso, uns 5 anos atrás, eu falei, uau, né, que definição bonita a respeito do Nididhyasana, né? É a mente focada num fluxo homogêneo, né? Homogêneo no sentido de pensamentos de mesma natureza, pensamentos de mesma frequência, né? Então, essa lembrança dos ensinamentos, essa lembrança contemplativa dos ensinamentos, né, em torno a todas essas declarações finais, que são os Upanishads, né, se torna a minha meditação final, né? Mas, naturalmente, a mente requer muita preparação, muita purificação, né?
Então, por quê? Porque o objetivo é simplesmente eu transferir a minha identidade para a consciência, né? E a meditação, ela está me produzindo um foco, eu estou focando naquilo que seja, e o convite é sempre no final, né, do meu objeto de meditação, contemplação, para o que, Marinéia? Eu vou transferir o foco. Pra, do tirar do objeto e transferir para a consciência. Isso, Marinéia, nota 10. Então, o objetivo final de toda e qualquer meditação deveria ser isso, né? A maioria das pessoas, elas permanecem somente fixadas em fenômeno objeto, né? Observando, 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 sem observar o observador, a natureza, a consciência do observador. Eu vou dar crédito para o meu primeiro guru, né? Porque ele nunca realmente nos ensinou nada que não fosse uma lista enorme de meditações. Ah, vai meditando aí, depois faz um pouco de terapia também antes, vai meditando que você vai crescendo, desenvolvendo, etc, etc. E um dia, um período que ele se encontrava no Uruguai, ele fez um satsang, um darshan lá, no qual ele dizia que você continua, né, observando, observando, você é o watcher on the hill, você é o observador no topo da montanha, no topo da colina, né? E você observa tudo, observa o mundo lá fora e o seu mundo interior, seus pensamentos, sentimentos, emoções, sensações, lembranças e o mundo externo. Você fica observando. E ele era mais tendencioso a apresentar a meditação não como um exercício de foco e concentração, mas era mais tendencioso, né, para o lado da meditação, de outras meditações, né, que é de você permanecer simplesmente observando tudo indiferentemente, tá? Então, essa é uma das receitas de meditação. Em vez de um objeto de foco, você observa aquilo que seja sem nenhuma preferência, tá? Eu sou um observador, um observador, um observador. E ele costumava dizer, você lembra, né, Cidente? Você vai observando, 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 e aí a sua mente vai ficando sempre mais quieta, mais quieta, mais quieta, mais quieta, né? Então você vai desenvolvendo essa paz, essa tranquilidade, né? E aí você vai observar o vazio, né? Observar o silêncio. Então ele chegava a esse ponto, né? Então todos nós estávamos ali tentando, né, observar os fenômenos mais densos até que a gente pudesse observar este fenômeno mais sutil, que é o silêncio, né? Que é a paz, né? Que é o vazio, né? Então, um dia, somente um dia, numa passagem, num darshan, por 2 segundos, 5 segundos, ele mencionou uma coisa que teve um impacto na minha mente enorme, né? Enorme, enorme, enorme. Ele falou assim: vocês continuem observando, seja um observador, seja esse princípio testemunha, indiferente àquilo que você observa, aí você vai observar o silêncio, a paz, a tranquilidade, o vazio, e aí vai chegar um momento que essa consciência vai voltar, voltar-se para si própria. Tá? Olha que doideira, a consciência vai voltar-se para si própria. Aquilo ali, bum, explodiu na minha mente e eu jamais esqueci isso. Anos depois, ou um ano ou dois depois, eu fui para a Índia, quando ele voltou para a Índia, e eu falava com as pessoas sobre aquela passagem e ninguém se lembrava, porque passou assim, quase ninguém pegou aquela, entendeu? Quase ninguém capturou aquele apontamento, né? Só que o meu primeiro guru, ele jamais deu nenhuma instrução de como, né, de facilitar essa transferência, né, da atenção do objeto silêncio, paz, vazio, para a consciência. Ele não convidava a gente a fazer isso. É como se nós não tivéssemos uma capacidade de fazer esse shift, essa transferência, né, de observar o mundo fenomenal para a consciência que ilumina e revela o mundo. O primeiro passo é você transferir a sua atenção para essa consciência. E você pode fazer isso através do exercício do seu livre-arbítrio, né? Mas ele nunca falou nisso. Ele falou: a consciência vai voltar para si mesmo, por si mesmo, espontaneamente. Talvez porque tenha ocorrido
com ele deste modo, que parece, eu conheci muito a vida dele, né? Eu li tudo, todos os livros. Eu sempre fui fanático por os meus gurus. Eu lia tudo, devorava tudo, queria saber tudo, né? Então, nós ficamos ali observando o fenômeno, e eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? Que a consciência vai voltar para si mesma. Até aqui, quando eu conheci Papaji e Ramana Maharaj, eu recebi a instrução direta. A instrução não é ficar observando o vazio, esperando qualquer coisa. Você volta, deliberadamente, volta a sua atenção para a consciência. Coisa mais simples, né? Mas ele nunca nos disse isso, né? Então, o primeiro passo na meditação é desenvolver paz, tranquilidade, serenidade, silêncio, vazio, uma mente, né, com fluxo de objetos, né, pensamentos, sentimentos, né, sempre mais lento, né, mais homogêneo, como se diz, é, qual seria a palavra? Mais harmonioso, né? Equânime. Nós observamos isso, mas como bom Vedanti, nós sabemos que o objetivo é observar o observador, observar a natureza do observador, né? Jamais negligenciar o que é a luz que ilumina a minha mão. Você tem que ver a mão, mas tem que ver a luz, tem que ver o mundo, né? Sabendo que o mundo está sendo iluminado, revelado pela luz da luz. Qual é a luz da luz? É a luz da consciência, e eu sou a luz da consciência. Então, a meditação vai daqui para o vazio, né? Uma mente cheia de turbulência, para uma mente silenciosa, pacificada, calma, tranquilizada, e depois você, com aquela mente, você começa a transferir a sua atenção para a consciência, né, que está iluminando o silêncio. Uma vez que você transfere a sua atenção para a consciência que ilumina e revela o silêncio ou o vazio, o que que a gente precisa fazer? Quem é que pode me responder? Cadê a Betânia? Deixa eu ver quem é que está por aqui. Oi, professor, minha internet está meio ruim. Então, uma vez nós tenhamos reconhecido, né, esta consciência, né, nós transferimos a nossa atenção para a consciência que ilumina o silêncio, a paz, a tranquilidade. Qual seria o próximo passo? Quem é que pode... Assumir-se como essa consciência aqui. Sim, exatamente. Reivindicar, eu sou essa consciência, porque, né, eu estou ali desfrutando da consciência humana, observando fenômenos diversos, até observar o silêncio profundo, o vazio, né? Aí depois essa mesma consciência humana se volta para a consciência que está iluminando o vazio, né? Então, você jamais pode ver aquela consciência como alguma coisa outra que você mesmo. Uma vez você tenha recebido esses apontamentos dos Upanishads, né? Aí é claro, não pode ser alguma coisa estrangeira, que não seja eu essa consciência. É a minha natureza mais intrínseca, porque se antes eu me identificava com o meu estado mental, com meus pensamentos, emoções e noções, agora eu tenho a possibilidade de me identificar e assumir, como disse a Betânia, né, a minha natureza mais intrínseca, né, mais absoluta, né, que é a consciência, né? Então, o primeiro passo é você observar aquela mente turbulosa, turbulenta, né? Depois você vai observar a mente pacificada, calma, depois você vai observar a consciência e depois você vai reivindicar, e eu sou essa consciência. É muito simples, né? Então, nós podemos passar para o capítulo 7, Marcelo. É mudar de esse cara sou eu para esse eu sou eu. É isso aí. Esta observação da consciência brilhando no intelecto humano, iluminando as nossas experiências, né, é uma observação muito simples, né? Não existe nada mais simples. Por quê? Porque essa consciência está disponível todo o tempo. Se fosse alguma coisa que, por exemplo, os grandes, os
as experiências espirituais, místicas, esotéricas, etc. etc. Se fosse uma experiência extraordinária, exceptional, exceptional, como é que é? Eu esqueci como é que se diz. Excepcional, Uma experiência, entendeu? Não ordinária. extraordinária, extraordinária. Se fosse alguma coisa muito extraordinária, incomum, aí você poderia dizer, putz, então é algo muito difícil, né? Porque acontece de vez em quando e vem e vai, então eu tenho que correr atrás de novo. Mas esta consciência, ela está brilhando o tempo todo, né? O tempo todo, né? Abençoando a mente humana, né? Abençoando, né? O Jiva-Atma com esta consciência humana, com essa consciência refletida, né? Até Então, mesmo, né, professor, aquela experiência de samadhi, a gente tem ela toda noite, se é para suspender os objetos, né? sim, E então a gente tem ela toda noite no sono profundo, ela também é ordinária, né? sim, 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 sim. O sono autoinduzido, ele requer muito esforço, né? Você precisa desenvolver uma vasana de Nirvikalpa Samadhi. Mas nós, do Vedanta Brasil, não estamos interessados nisso, porque, como disse a Betânia, a gente já tem Ishvara, né, nos dando 3, 5, 7, 8 horas de sono profundo, né, que representa, né, a remoção do mundo e um grande descanso para a gente. Porque quando tem o mundo dos objetos surgem, né, a menos que a mente esteja muito bem resolvida através do jnana, do conhecimento, quando o mundo aparece, o mundo ativa os nossos gostos e desgostos. E aí a gente experimenta um pouco de perturbação aqui e ali, né? Não nós do Vedanta Brasil, nós do Vedanta Brasil a gente, né, já está mais para lá do que para cá, né, Marineia? Até uma Marineia que chega assim, já imediatamente já sai batida. Né? Você não precisa fazer nada para obter aquilo que é sempre presente em você, né? Que é a sua consciência, a sua existência, né? Então, isso tudo nós vimos. Aí o Swami apresenta um ponto importante, né? Este redirecionamento da sua atenção, né, do fenômeno objeto para a consciência, até mesmo do vazio para a consciência, requer uma mente muito relaxada. Uma mente que está experimentando o vazio, o silêncio, já é uma mente relaxada. Agora, para transferir a sua atenção da mente relaxada, da mente silenciosa para a consciência, a mente precisa estar ainda mais sutilizada, ainda mais satificada, né? Não existe essa palavra naturalmente, mas a gente inventa, né? Então, o direcionamento desta atenção requer uma mente muito refinada, né? Nós sabemos disso, né? Então, a mente precisa passar pelo processo de conversão de tamoguna para rajoguna, de rajoguna para sattvaguna, aí vai gradualmente, né, cultivando, mantendo uma mente mais contemplativa, mais clara, mais satívica, de tal modo que a gente possa, né, fazer esse redirecionamento de nossa atenção humana, né? Então, nós vimos também isso, né? Então, este reconhecimento da luz, da consciência que brilha no meu intelecto todo o tempo, né, é feito em 2 etapas. A primeira, eu tenho que desviar essa atenção, né? E depois, o mais importante, eu volto a atenção para essa consciência e eu tenho que dizer, eu sou essa consciência, porque quase todos dirão, eu sou o corpo-mente e eu tenho a consciência. Então, nós precisamos de, no segundo passo, assumir, eu sou essa consciência e a mim foi dado um instrumento de experiência, né, pelo Lord Ishvara, um instrumento complexo, corpo-mente, para me experimentar a dualidade, né? Então, é tudo isso, nós sabemos de tudo isso, então vamos voltar para o verso 8. Ele fala que aquela cuja mente está satisfeita através do autoconhecimento e através do Vijnana,
Então, aqui ele faz uma revisão do conceito de Jnana e Vijnana, que nós vimos no capítulo 3, tá? Jnana sendo o conhecimento, né? E o Vijnana é uma sabedoria espiritual, né? Então, você passa pelo processo vedântico, depois de ter passado pelo processo do Karma Dharma, né? Então, você obteve o Jnana Yoga, o conhecimento, né, dos Upanishads, né? Então, você obteve, né, a parte teórica do conhecimento. Por isso que, às vezes, Vedanta é dito ser uma filosofia. O que é uma filosofia? Filosofia são estudos, né, que procuram compreender a natureza da realidade, né, a natureza do eu, entre outros aspectos em filosofia, mas uma coisa eu costumo dizer, Vedanta não é uma filosofia, porque o primeiro estágio a gente pode dizer que é uma filosofia, que é a obtenção do conhecimento, Aham Brahmasmi, mas esse conhecimento de Brahman, como minha real natureza, ele precisa frutificar de conhecimento indireto para conhecimento direto. Vijnana é a frutificação do conhecimento teórico, acadêmico, né, o filosófico, a respeito do ser, a respeito de Brahman. Mas uma vez eu tenho esse conhecimento precisa frutificar como Vijnana. A sabedoria é o conhecimento que foi obtido e internalizado de tal modo que ele transforma a minha personalidade, a personalidade com a qual eu experimento o mundo, de modo que eu seja curado da doença do samsara, tá? Então, Vijnana é a sabedoria, que é um outro nome dado para o conhecimento devidamente, conhecimento transformador que foi devidamente internalizado e se tornou firme e claro, disponível para todos os momentos, né? Então, Jnana e Vijnana, né? Conhecimento teórico acadêmico, que pode ser visto como uma filosofia, mas o objetivo do Vedanta não é fornecer filosofia para a galera, não é fornecer conhecimento acadêmico. Eu estou falando isso porque eu não gosto de apresentar o Vedanta como uma filosofia pura e simples, né? A filosofia, quase todos os filósofos, em todos os campos de filosofia, não tiveram as suas vidas transformadas. O Vedanta tem como objetivo apresentar esse conhecimento, né? Mas esse conhecimento precisa ser, né, digerido de tal modo que ele transforme o indivíduo, né? Então, essa transformação do conhecimento acadêmico, filosófico, para o conhecimento direto, a Paroksha Jnana, é o que faz do indivíduo um Vijnani, ou aquele que é um sábio, né? Aquele que obteve a sabedoria direta, né? Que é firme, que domina, né? Que é disciplinado, domina os órgãos dos sentidos, né? Esse sim é um Jnani Yogi, é um Yanni, né? Um yogi é aquele para quem é um pedaço de terra, pedra, ouro, todos os namarupas são projeções aparentes naquilo que é a única realidade, eu sou essa realidade, né? Então, o yogi é aquele que encontrou esta equanimidade e ele consegue viver a vida, né, sem ser, né, enganado de novo pelas aparências projetadas por Maya e Shwara, né? Quando você diz eu sou corpo-mente, você é um Yana. Assim, a consciência é considerada parte do corpo. Babá. Yana é conhecimento em geral, ok? Existe conhecimento vedântico, né? Que é o conhecimento a respeito da natureza do eu, né? Que é o Atma Yana, né? Este Atma Yana, no início, né? Ele é indireto. Você ainda se sente o corpo-mente complexo, né? E você pensa que agora eu obtive o conhecimento a respeito do ser, do Atma, né? Então, este é o primeiro estágio, como nós vimos, né? Mas pelo menos eu sei que existe a consciência, né? Eu costumo dizer isso. O primeiro passo é saber existe o Brahman, existe a consciência e ela brilha no meu intelecto, não? Então, este é o campo, né, do conhecimento vedântico, né, o conhecimento mais filosófico. Corpo, sou dotado de consciência, né? Então tá. Então, o Vijnana é aquela sabedoria que reivindicou eu sou o Brahman, eu sou a consciência e eu
eu sou a consciência e o corpo-mente é um instrumento que ocorre dentro do âmbito da minha consciência e eu utilizo esse complexo corpo-mente para interagir em mídia, né? Então, é como se, aqui nesse parágrafo, o Swami de novo fala sobre exatamente como o Paroksha e a Parokshayana, conhecimento indireto e conhecimento direto, tá? Quando esta mudança ocorre, né? Quando eu mudar o meu eu, a identificação do meu eu, do corpo-mente para a consciência, então, este senso de limitação desaparece. Então, a problemática humana é principalmente devido ao sentimento de limitação. É por isso que nós utilizamos a palavra ananta, né? Ananta, aquilo que é infinitamente ilimitado, porque é um sem nada além de si, né? Então, esta limitação é a problemática da consciência humana, do indivíduo, do corpo-mente, né? Ele sabe que ele é limitado. E a limitação que mais, né, aborrece o Jiva-Atma é a limitação temporal, né? E eu devo viver, sim, estou vivendo, espero consiga viver até 80, 90, 100 anos, mas, né, a menos que eu me torne um cyborg, né, me torne uma máquina, né, eu sou limitado pelo tempo, né? Então, isso é uma coisa que indigna a maior parte dos humanos, principalmente aqueles mais materialistas, ao ponto deles quererem a eternidade através da fusão com as máquinas, né? Então, as pessoas diriam, né? Por que que eu quero transferir a minha identificação? Eu sou o corpo-mente, eu estou muito bem como corpo-mente complexo, né? Eu mente, né? E sou saudável, sou bonito, sou jovem, né? Espera um pouco, né? Então, tudo bem. Se você quer realmente manter a sua identidade no corpo-mente mortal, em constante fluxo de modificação, então você não está pronto para o Vedanta, né? Então, nós estamos falando aqui que, né, que a limitação do corpo-mente, ela envolve o crescimento, o envelhecimento, dores, doenças e a morte, né? A verdade é que ninguém está satisfeito com o corpo-mente, mas a ignorância humana, principalmente durante o período de juventude, o pico da juventude, 18, 20 anos, né? Um indivíduo, a beleza física, né? E tudo mais, as pessoas têm uma sensação de imortalidade. Eu confesso, eu tive uma sensação de imortalidade quando eu tinha 18, 20 anos, né? Então, depois, quando vai passando o tempo, você começa a se indignar. Eu lembro muito bem o dia que eu fiz 40 anos voltado, assim, não, não é possível, a minha juventude, né, encerra agora, né? 40, né? Então, nós vamos passando por tudo isso, né? E tudo isso vai permitindo que a gente abandone aquela identificação com o corpo-mente, né? Aqueles mais maduros, né? Compreendendo a problemática, né? Desta identificação com o corpo-mente, né? Então, essa maturidade, ela ocorre quase sempre através desses choques de realidade, né? Então, você diz, não, tudo bem, agora eu encontrei o Vedanta está falando para mim da minha natureza real, da minha natureza superior, que ela não é sujeita à temporalidade de Maya, né? Ela não foi criada, portanto, ela não pode ser destruída, e eu vou abandonar essa identificação com este corpo velho, esse corpo jovem, que, você precisa ser muito sábio na idade de Buda, né? De abandonar a identificação, dele dizer, eu abandono esse papel de príncipe, you know? Abandono, né, o castelo, abandono tudo, vou viver como um mendigo. Por quê? Porque eu descobri que eu também vou desenvolver velhice, doença e a morte vai me pegar, né? Então, você ter aquela visão, aquela clareza, né? Naquela idade, requer uma maturidade monstruosa. Na idade muito jovem, quase todos nós somos vaidosos e arrogantes e ignorantes como cabras, né? Como se diz. Então, né? Existem exceções, né?
como o Buda, como o Ramana Maharshi e tantos outros, né? Mas, em geral, a gente precisa esperar os cabelos caírem ou se tornarem grisalhos, né? Para a gente começar a contemplar a ideia de abandonar a identificação com a carcaça que está ficando velha, né? Quem que gosta dessa definição, carcaça velha? A Betânia fica indignada com essas coisas que eu digo. Não, professor, eu estou chegando mais não a isso, né, mas mais à conclusão que realmente é um jogo, esse mundo sem, bom, enfim, tem muita importância mesmo. Então, o Vedanta é como aquele balcão que existe, né, no shopping center ou nas estações, né, nos aeroportos. Não sei se eles fazem nos dias de hoje, porque o contato humano é quase que inexistente agora, né, tudo digital. Mas no passado recente, né, tinha sempre um balcão lá com alguém dizia precisa de ajuda, mas essa pessoa que está lá dizendo precisa de ajuda, ela não vai dentro do aeroporto ou da estação ferroviária perguntando, procurando as pessoas, deixa eu te ajudar, precisa de ajuda. Então, Vedanta é assim, entendeu? Vedanta não vai sacudir ninguém, vem aqui que eu vou te ajudar, né? Ele permanece ali dizendo assim, se você chegou a esse ponto na sua vida, né? Se você quer abandonar essa identificação, eu estou aqui para te ajudar. Então, esse é o papel do Vedanta e esse é o papel do guru, né, do professor. E qual seria o benefício deste Atmayana, né? A pessoa vai perguntar, tudo bem, eu vou transferir a minha identidade da carcaça que está ficando velha para a consciência, mas qual é o benefício? Ah, o benefício é que o que resta da sua vida será relaxado e sem medo da morte. Assim, putz, então por que que eu esperei até essa idade avançada, né? Eu poderia ter vivido desde a idade jovem, né? Sem medo da morte, com a mente pacificada, tranquila, alegre, feliz. Por que deixar para a velhice, né? Né? A gente acaba, né, descobrindo tarde tudo isso, né? Mas é antes tarde do que nunca, como se diz, né? O benefício é esse, uma vida calma, tranquila, relaxada. Por quê? Porque o medo da morte foi abordada do único modo possível para ser resolvido. É transferindo a sua identificação para a consciência que não nasce e não morre, né? Então, como eu costumo dizer, você precisa de uma maturidade monstruosa que somente é possível através do autoconhecimento para encarar a velhice e a morte, né? Você precisa ser muito maduro para encarar a velhice e a morte. E essa maturidade só é possível com autoconhecimento. Imagina você que na juventude, né, todo mundo interagia com você, isso e aquilo, você vai chegando a 70, 80, né? E daqui a pouco ninguém mais quer saber de você. Eu vi isso. Eu vi minha avó sofreu, ela era, né, a cabeça da família, né? E ela, né, ajudava. Quando depois que ela passou dos 80, ficou chata, ficou gaga, ninguém queria mais atenção, dava atenção para ela. Ela sofreu muito, porque ninguém dava mais atenção para ela, entendeu? Porque o velho vai ficando, né, meio assim, né, defasado, a mente vai ficando mais fraca, o corpo vai ficando mais fraco, né? E o velho tá lá, ninguém me ama mais, ninguém me dá atenção, todo mundo me abandonou, ninguém vem me visitar, né? Olha a situação do velho, né? Um velho que morre. O Yana não é afetado pela velhice. A mente do Yanni será afetada pela velhice, mas o Yanni em si, ele não é afetado pela velhice, ele permanece calmo, tranquilo, sereno, bem resolvido, né? Embora a mente fique mais fraca, porque o complexo corpo-mente é um organismo integrado, né? O corpo fica mais fraco, o sistema prânico fica mais fraco, o complexo corpo-mente vai deteriorando, mas o conhecimento é aquilo que sobrevive tudo isso, o autoconhecimento. E paz do Yanni, uma pessoa tranquila e relaxada que pode chegar na velhice e na morte
de modo elegante, né? Né? Chega tranquilo, né? Tudo bem por aqui, né? Então, tudo isso somente é possível através da prática das disciplinas, né? Propostas pelo conjunto, né? O conjunto de sadhanas, muitas delas, né? Propostas não somente pelo Karma, Dharma, Upasana, mas pelas escrituras do Yoga Sutras, né? De Patanjali também. Só qual é a diferença, né, dos Yoga Sutras? Porque eles preparam, mas eles não entram na, na conclusão final, que é realmente o autoconhecimento. São mais preparação, conduta, observação de Dharma, isso e aquilo. Você vai se tornando purificado e, quem sabe, um santo. Por quê? Porque a vida é imprevisível, os ciclones ocorrem, né? As tempestades ocorrem, e se nós não estivermos preparados, né, nós seremos destruídos, né? Destruídos psicologicamente, mentalmente, ansiedade, né? Expectativa, aflição, né? Adversidades que me derrubam, né? Porque eu não tenho a força, né? Qualquer acontecimentozinho é um choque para uma mente fraca. Qualquer coisinha derruba, né, uma mente fraca, joga uma mente fraca em grande sofrimento, em grande deprê, né? Por quê? Porque a mente é fraca. Como obter uma mente forte, né? Uma mente, né, equilibrada, resistente, né? Somente é possível através desse processo de assimilação deste conhecimento espiritual completo, né? A compreensão de Ishvara Jiva Jagata, a compreensão de Brahman, de Nirguna Brahman como minha própria natureza, né? Tudo isso vai fazer da mente humana uma mente realmente forte. Não é assim, Marcelo? Você me corrija, por favor, tá? Então, aqui o Swami fala um pouco sobre. Ele conta um pouco de história aqui de um garoto, né? É uma analogia, né? Que o matrimônio é feito sobre uma pedra, a menina e o menino, né? Aqueles matrimônios contratados na Índia. E a pedra é uma base sólida, forte, né? Na qual um novo, né? Um novo estilo de vida inicia. O senhor me fala sobre a imprevisibilidade de um estilo de vida novo para um garoto, uma mocinha de 18, 17, 20 anos, que entra no matrimônio interagindo com uma família do outro lado que ela nem conhece. As dificuldades são imensas e o matrimônio é feito numa pedra sólida, de modo que você possa ter esta solidez, tá? As adversidades desse mundo novo, né? Porque antes você estava lá tranquilo na sua casa com sua mãe, agora você tem que lidar com a família do outro, sogra, né? Sogra dizem que elas são terríveis, né? Eu não sei. Eu tive uma sogra maravilhosa. Ok, então o que é um yoga? Um yoga é esse com esta mente forte, sólida, né? O yoga não é aquele que faz yoga, essas torções. Eu estava fazendo meus exercícios aqui antes da aula, porque aquilo ali serve para promover saúde física, né? E é importante saúde física, né? Mas o yoga, né? O yoga, do ponto de vista vedântico, é aquele que tem uma mente forte, muito bem resolvida, através do yana, né? Porque, after all, né? O Vedanta é a respeito de Atmayana, né? Não é a respeito de exercícios físicos ou exercícios verbais. Este é um grande yoga. Então, o verdadeiro yoga é aquele que obteve a sabedoria, né? O conhecimento é uma coisa, o yana, né? E depois a sabedoria, né? Vijnana, que é a assimilação deste conhecimento de tal modo
que a minha mente ela se torna equânime, né? Forte, indiferente a respeito dos prazeres e dores da vida, ela está imunizada, né? Resistente, né? Então, as calamidades, elas não me derrubam, né? Eu posso até escorregar um pouco, mas imediatamente o Yannis se alça, né? E se recompõe, dizendo, não, bem quando está bem, tudo bem quando não está bem, como costumava dizer o James Schwartz, né? Na época que eu interagia com ele, né? Você não podia perguntar a ele, e aí, tudo bem? Ele ficava indignado, ele era um fanático, né? Ele falou assim, estou bem quando as coisas estão bem e estou bem quando as coisas estão mal, porque eu sou a consciência, né? Não, para de perguntar essa coisa mais chata e estúpida, né? Equanimidade, samatvam, né? Força, equilíbrio. Você vê o mundo como uma projeção, né? Uma sobreposição de nomes, cores e formas e agentes, né? Interagindo neste campo físico-material, no qual nós temos uma diversidade enorme, né? Infinita de eventos, situações, circunstâncias, algumas delas favoráveis, algumas delas desafiadoras, né? Qual é a coisa mais desafiadora, né, do ponto de vista do vivo humano, né? É a morte desta carcaça, corpo, mente, sentidos, né, com a qual o Aniane está identificado, né? Então, esta é a tragédia maior de tudo, né? Mas você não consegue a equanimidade, você não consegue esta visão vedântica devido a esta ignorância. Eu sou essa carcaça em decomposição, né? Então, esta visão não ocorre exatamente porque esta ignorância funciona como uma forma de catarata espiritual que não permite a você ver o mundo como o Brahman, como uma mera sobreposição em eu, Brahman, eu, a consciência e a existência, né? E aqui o Swami apresenta um conceito dizendo que esta equanimidade, né, de essa visão vedântica, né, este samatva, né, é uma forma de liberdade. Você é livre dos desejos e medos, é livre do apego e da aversão, raga dvesha, né? Então, o Yana, o que que o Yana faz? O Yana, ela resolve pacificamente porque ela produz, né, a internalização deste Yana, né, produz a identificação com a consciência, que jamais se modifica, que jamais nasceu, jamais vai morrer, né? Então, o que que acontece quando a Marineia ela se identifica com a consciência e se reivindica, eu sou a consciência e eu jamais me modifico, né? E eu sou inteira, cheia, incompleta, porque eu sou Satchitananda, eu sou consciência, existência não dual. Essa é a minha real natureza, a natureza da Marineia. O que que acontece com as vasanas, que são os meus quereres e não quereres, gostos e desgostos, né? Desejos e medos, tudo aquilo ali que está tentando, né, atrair circunstâncias favoráveis para experimentar paz e tranquilidade. O que que acontece com todas aquelas vasanas quando nós não mais as engajamos, né? Quando a gente não mais as nutrimos, né? Se você não nutre a sua vasana, se você não se envolve com ela, entendeu? Se você não, sim, o que que você quer? O que que você quer, vasana? Bum, sai correndo para satisfazer a vasana. E agora? Já mudou de ideia? Bum, sai correndo para nutrir uma vasana. Então, quando você sabe que nenhum objeto de desejo ou nenhum objeto de medo, que também é um desejo de evitar algumas coisas, irá te completar, porque a sua natureza é purna, é a plenitude, é a paz, a satisfação, a serenidade, o contentamento. Quando você sabe disso, e esse conhecimento é claro, firme, sempre presente, o que que acontece com as vasanas da Marineia, aquelas vasanas tiranas, né? Que dizem, eu quero o que eu quero, eu não quero o que eu não quero, e eu quero o que eu quero, quando eu quero, do modo que eu quero, né? E se eu não obtiver isso, eu
do chilique, né? Quando você sabe, Mariné, que você é a consciência, a existência de natureza infinitamente plena, cheia, completa, as vasanas começam a secar, elas começam a se dissolver. Nós nutrimos essas vasanas porque nós ainda temos um certo nível de identificação com os nossos desejos e medos. Não, esse é válido, né? Esse é válido. Tudo bem, eu quero autoconhecimento, mas eu tenho que encontrar o amor da minha vida. Eu tenho que encontrar o emprego da minha vida, né? Eu tenho que encontrar uma situação qual seja, né, da minha vida, né? Então, as vasanas, elas começam a se dissolver. Então, esta samatva, esta equanimidade, que é o benefício do autoconhecimento, né, é exatamente o cancelamento dos desejos e medos, dos quereres e não quereres. Tá? E isso somente é possível, Mariné, através do compreensão. Eu sou Satitananda, eu sou a consciência de natureza infinitamente plena. Este mundo inteiro ocorre dentro de mim como uma projeção, como uma miragem, né? Quando você compreende isso, né? Então, os seus quereres e não quereres começam a definhar, né? Então, este Samatva, a gente pode entendê-la como se você é livre dos desejos e medos, apegos e aversões, quereres e não quereres, né? Isso não significa dizer que o Yanni não dê atenção aos namarupas de Mitya, né? Ele conhece o valor de cada objeto e usa esses objetos apropriadamente, mas ele não sofre de apego e de aversão, entendeu? Os objetos de Mitya, o Jiva Atma, ele vive em Mitya, ok? E ele obtém o conhecimento de sua natureza Satya, como Satya, né? Mas ele continua vivendo em Mitya, né? E como é que ele vai viver? Com equanimidade, com uma mente muito smatva, né? Muito bem, né? Equânime, forte, estável, vendo que tudo é somente o Brahman, né? Mas ainda assim, os namarupas são projetados por Maya em Ishwara, os objetos de Mitya, e eles possuem valores utilitários, né? Então, uma cadeira tem valor utilitário. Eu estou sentado aqui, sem ela, eu teria que fazer em pé ou no estilo indiano, sentado no chão. Mas você sentado no chão para dar um satsang com 2 laptops em frente a você é uma coisa meio estranha, né? É uma picture, né? Um pouco estranho. Então, eu preciso da cadeira, né? A cadeira tem um valor utilitário, mas se por acaso acabar a cadeira, não tem mais cadeira, a gente arruma um jeitinho, né? Faz satsang em pé, né? Sem o computador diante de mim. Então, tudo em Mitya possui um certo valor utilitário, mas o problema é o modo qual nós nos agarramos aos objetos que nos dão um certo prazer, uma certa satisfação, né? Então, o desejo e o apego, né, é o problema que é muito bem resolvido na mente do Yanni, né? É um apego a um objeto, porque eu penso que um objeto me faz mais feliz. Não, um objeto utilitário facilita a minha vida, né? Mas ele não me faz mais feliz, por quê? Porque a fonte real de felicidade eu a encontro na minha real natureza. Eu sou a única fonte de segurança e de paz, de alegria, de tranquilidade, né? Então, nenhum objeto utilitário irá realmente me resolver, porque eu já sou resolvido, né? Portanto, as coisas não grudam mais em mim, né? As coisas não grudam no Yanni. O apego é você deixar as coisas grudarem em você. Opa, grudou aqui. Deu encrenca, porque eu não quero que isso mais grude. Onde eu queria grudar isso em mim? Onde eu queria grudar aquela pessoa em mim? Agora eu já quero, né? Então, esse gruda não ocorre mais, né? Os objetos não se apegam em mim. Eu não permito, né? Nada vai me dar essa plenitude, porque ela é minha real natureza. E cabe lembrar que o Yanni, com esta mente forte, ele não tem aversão aos objetos de Mitya, né? Muito importante, hein, Mariné? Não tem necessidade de ter aversão a nada, tá?
porque a aversão também é um desejo, também é um apego negativo. Eu só estou bem se eu estiver distante deste objeto de aversão. Um objeto de aversão, se aproxima de mim, ele vai causar o quê? Perturbação. Então, a aversão, o medo é um desejo negativo, né? Então, não, o ódio ou a aversão também não ocorre na mente equânime, né? A sua felicidade é totalmente derivada desta compreensão de sua natureza pura. Portanto, o Yanni é livre de ambos. O Yanni é Purnativa, a natureza dele é plena, cheia, completa, né? E ele sabe que esta natureza, que esta plenitude, esta paz, esta tranquilidade não vem de nenhum objeto externo. Ponto. É a minha natureza. Vocês entendem? Eu não sei. Se eu tivesse aqui, eu pegava aqueles de vocês que não estão convencidos, dava uma chacoalhada, tá? Não vem. É tudo, somente tudo contido na nossa real natureza. Nada vem de fora em termos de felicidade, paz, serenidade. Nenhum dinheiro irá promover esta felicidade. A gente vê quantas pessoas bilionárias que se suicidam, que são miseráveis. Eu estou sempre satisfeito, pleno, sereno, tranquilo. Nenhum objeto pode acrescentar ou subtrair a minha plenitude. Aí ele apresenta o oceano como símbolo desta plenitude, né? E, portanto, se as coisas boas acontecem, ótimo, maravilhoso. Se as coisas ruins acontecem, ou se as coisas boas forem embora, igualmente ok. Porque a vida é um jogo de soma-ganho, né? Um pouco de satisfação aqui, um pouco de insatisfação, um pouco de ganho, um pouco de perda, né? O Yanni já sabe de tudo isso, ele conheceu bem, ele conhece a ciência de Miti e a ciência de Sati. A propósito, o Vedanta, o melhor modo de apresentar o Vedanta, se você tiver alguém, é apresentar como uma ciência, né, dividida em duas partes. Uma ciência de Mitya, né, que é do universo manifesto, criador, criatura e criação, né, e a ciência de Satya, a consciência na qual esta trindade, né, é sobreposta. Tá? Então, é a ciência de Mitya e uma ciência de Satya. A ciência de Satya, que é o Upanishad, é muito bem definida como a ciência da realidade, a ciência da consciência, né? The Science of Consciousness. O James tem um livro que fala sobre isso, né? The Science of Existence, que é o do Panchadasya, né? Então, é uma ciência. Por quê? Porque é um estudo maravilhoso que frutifica, né? Desde que o intelecto humano vá além da compreensão meramente filosófica acadêmica. A noção de filosofia, ela tem uma conotação que espanta as pessoas do Vedanta. Se falar assim, é só filosofia, eles querem dizer é acadêmico, é só conhecimento teórico acadêmico, entendeu? Você pode adicionar outra linha, tá? E é isso mesmo. Bem-vinda, Marilete. Senti sua falta aqui, hein? Te procurei. Bem chegada. É isso mesmo. Eu saúdo a tudo que chega. Chegou a Marilete, eu estou saudando ela. Aí alguém vai embora, eu também estou saudando. O que quer que venha na minha vida, o que quer que vá, né? Existem histórias maravilhosas a respeito dessa capacidade de aceitar o que vem e o que vai, né? Aquele sage, aquele sábio que vive na floresta, né? E que um dia ele sai do barraco dele, ele vê um bebezinho que deixaram lá, né? Ele falou, putz, que surpresa, agora apareceu esse bebezinho aqui, né? Então, o que eu faço com esse bebezinho? Eu vou arrumar um jeito de, né, de crescer ele, alimentar ele, protegê-lo, etc. Aí ele foi indo, o grande bebezinho cresceu, se tornou um adolescente, né? Super bonito, saudável e sábio, né? E o Yanni lá sem nenhum apego, né? Nenhum apego, simplesmente, né, vendo tudo aquilo acontecendo. Aí um dia aparece lá, os pais desse bebezinho aparecem lá, depois de 15 anos, e dizem assim, olha, esse bebezinho,
E roubaram ele da gente e botaram aí, ele é nosso, a gente vai levar ele, né? Aí o Yanni diz, o sábio diz, ok, ele veio e ele vai, nenhum problema, eu aceito aquilo que vem, eu aceito aquilo que vai, né? Então, esta é uma analogia bacana a respeito desse aspecto, né? Do samatva, da equanimidade a respeito, né, daquilo que você obtém, porque a vida é uma constante desejo de obter as coisas que eu gosto, as coisas que eu quero, né? Mas você tem que saber que você obtém o que você quer, mas as coisas vêm e vão. O exemplo mais típico são os filhos, né? Imagina que você tem um filho e você coloca todo o seu foco no seu filho, né? Eu tenho uma pessoa muito íntima a mim que tem uma filha e a vida desta pessoa é só essa filha, né? Eu falei para essa pessoa, olha, ela é linda, maravilhosa, isso e aquilo, mas daqui a pouco ela vai ter 14, 15 anos e ela vai embora. E se você está apegado e dependente, né, dessa criatura, né? Então, o exemplo mais típico são os filhos. Ah, os filhos chegaram, que lindo, minha vida agora está preenchida, né? Aí daqui a pouco eles todos vão embora, aí os pais estão lá, "Ah, eu não sabia que eu era tão dependente dos meus filhos. Eu pensava que os filhos dependessem de mim, agora eu me dei conta que eu sou dependente dele. Eu vou querer adotar mais crianças, mas eu já estou com 50, 60, 70 anos, né? Não dá mais tempo. Então, esta é a condição do Yanni, isso é chamada de samatva, né? É aquilo que resolve o problema do apego, da dependência, resolve a doença do samsara, né? É uma sabedoria que me torna livre e independente do mundo. Não fisicamente dependente do mundo, porque o corpo físico depende de diversas coisas neste mundo físico, mas me torna independente psicologicamente. A questão é totalmente psicológica, né? A independência e a liberdade e moksha é um fenômeno psicológico que é derivado da compreensão da minha real natureza como consciência e existência purna. A compreensão irá transformar o quê? Como diz evidentemente, a minha identidade psicológica, a minha identidade emocional, né? Daí eu descubro, né, que eu psicologicamente não dependo de nada, embora eu dependa disso, daquilo, um prato de comida, 2 pratos de comida ao dia, e assim a gente faz uma pausa, Purnamada, Purnamidam, Purnamudachyate, Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica
as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.